Bom dia, amigo reparador. Bom dia, amiga reparadora. Vamos para mais um episódio de Café com Texa. Eu trouxe uma dica técnica aí que nós pegamos no atendimento do nosso suporte na semana passada. A dica é sobre os ônibus Volvo. Esse ônibus aí é um B450R de ano 2013. E a dica é sobre o sistema de alarme de incêndio que fica no compartimento do motor desses ônibus. Então, pessoal, o cliente ligou pra gente na semana passada e ele nos falou que estava com essa luz acesa no painel, né? Com a triângulo ali de stop, um desenho como se fosse uma chama e um alarme sonoro. O motor funcionava normalmente, porém essa luz ficava acesa a todo momento e o alarme sonoro. E aí ele nos ligou e perguntou se a gente sabia de alguma coisa, o que poderia estar acontecendo. Como de costume, nós pedimos para ele inserir a ferramenta de diagnóstico e fizemos uma varredura geral, né? Notamos que todas as falhas que existiam nesse ônibus eram falhas memorizadas, né? Relacionadas ao ABS, à comunicação, bus de dados, e tinha ali algumas ativas, só que não tinha relação com essa falha, né? Então nós apagamos a falha e não ficou nenhuma falha memorizada, porque essas falhas, o que é uma falha memorizada? Ela aconteceu em um determinado momento, né? E depois ela deixou de acontecer, então ela só fica armazenada lá como memorizada. Mas não tinha nenhum norte para a gente relacionado a essa falha, porque muito provavelmente a estratégia, quem programou esse módulo, né? Quem construiu esse ônibus, ele não fez nenhuma estratégia de um código de erro para esse tipo de falha aí, somente um aviso sonoro no painel, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona esse sistema. Esse sistema de alarme de incêndio funciona da seguinte forma. Primeiramente, para que serve? Como normalmente nos ônibus o motor fica na parte traseira e o motorista na parte dianteira, quando ocorria algum incêndio, algum início de chama no motor, o motorista não conseguia saber, né, que estava tendo um incêndio lá. Então, eles projetaram esses sensores de incêndio que quando determinado ponto do motor chega a uma temperatura aproximada de 150 graus Celsius, esse sensor é um interruptor térmico, né? Então, quando ele chega a 150 graus Celsius, esse interruptor, o que acontece? Ele abre, né? Então, como ele está em série aqui no circuito, né? Esse é o circuito desse sistema. Aqui em verde são os sensores. Então, quando ele abre, deixa de chegar um sinal positivo aqui no módulo da carroceria, na BBM. Então, ele registra essa falha lá no painel, indicando que algum ponto do motor está muito quente, que pode ser um indício de incêndio, tá? Isso aí tudo para a segurança. Então, voltando no diagnóstico, estava apresentando essa luz, então o que poderia ser? O nosso diagnóstico, pessoal, foi em 3 etapas, né? 3 etapas aí, por quê? Essa parte aqui é na parte do compartimento do motor, são sensores, tá ok? Aqui em azul eu quero demonstrar para vocês a tomada VIC, que é a que fica na frente das polias. Esses são sensores, pessoal. É importante dizer que esses sensores eles ficam localizados em pontos estratégicos, né? Como aí nós podemos ver, um deles está localizado próximo ao alternador, o outro fica localizado próximo ao compressor do ar, outro fica localizado ali entre a caixa seca do câmbio e o motor, né? A parte traseira ali, e tem também um no motor de partida. Então são em pontos estratégicos que podem vir a pegar fogo, né? Então, pessoal, nós começamos o diagnóstico, né? A primeira coisa foi identificar o circuito. Nós identificamos o circuito, fomos atrás do esquema elétrico e notamos que esse circuito, a primeira coisa que nós verificamos foi o fusível de número 64. Esse fusível, ele fica na caixa de fusíveis, né? Na posição 64, é um fusível de 5 amperes. Então nós pedimos para o cliente conferir, né, esse fusível. Como que nós pedimos para ele conferir? Pedimos para ele colocar na escala de tensão, né, tensão contínua, que é essa escala aqui, essa aqui. E aí uma ponta do multímetro nós colocamos
aqui em uma dos pininhos do fusível e a outra no terra, né, na carroceria. Ambos os lados tem que chegar a 12 volts. O fusível estava ok, né? Então, não era o fusível queimado. Prosseguimos. Essa tomada aqui, pessoal, é essa tomada aí, a VIC, né? Tomada VIC que o pessoal costuma falar. Coloquei aqui tomada VIC. Então, esse sinal positivo que vem direto da bateria, ele chega aqui no pino 16 dessa tomada VIC. Então, pedimos também para o cliente chegar, verificar se estava chegando a alimentação aí nesse pino. Fizemos o mesmo procedimento, a escala de tensão do multímetro, né? Uma ponta lá no pino 16 e o outro na carroceria. Também estava chegando 12 volts, 24 volts, que sai lá direto da bateria, passa pelo fusível, chega no pino 16. Então, essa parte do chicote estava ok, né? Estava bacana. O outro teste foi o que? Pedimos para o cliente desconectar a tomada VIC e medir resistência. Colocasse uma ponta do multímetro no pino 16 e a outra no pino 14 e colocasse na escala de resistência. Para que esse teste de escala de resistência, né? Para a gente checar a integridade do fio, do chicote e dos sensores, se não havia, né, nenhum sensor aberto danificado que poderia estar gerando essa falha aí. Pedimos para ele medir, então o teste seria aqui no pino 16 e no pino 14, estava ok, não tinha havia uma resistência baixa lá, que é o que tem que ter, não pode ter uma resistência alta, né? Então estava ok. Então o último teste que a gente já estava desconfiando que poderia ser ou o módulo que não estava recebendo esse sinal, algum problema na parte interna, ou nessa parte do chicote lá do ônibus, né? Que ele é um fio amarelo e entra no pino 23 da BBM. Então, pessoal, o que tinha acontecido lá? Havia se rompido. Essa parte do chicote estava encostando na carroceria e ela acabou rompendo aqui, ó. Então, o BBM não sabia o que estava acontecendo lá com os interruptores térmicos que tem dentro no compartimento do motor, né? E é isso, pessoal. Aí o cliente soldou esse fio, fez um reparo e a luz lá, a imagem, né, da chama e o stop e o alarme sonoro parou de acontecer e o veículo funcionou normalmente. É interessante aqui para vocês, pessoal, que as cores do fio e as pinagens estão corretas, tá? De acordo para esse ônibus aí, B450R, de ano 2013, com motor D11. Então ele sai esse fio vermelho até a tomada VIC e depois que sai da tomada VIC e que vai retornar lá para o módulo BBM, ele se torna um fio amarelo, tá bom, pessoal? E ele entra no pino 23 do BBM. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo, esse café, né? Espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo, se essa dica ajudou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos aí, reparadores. E até o próximo café. Tchau, tchau, pessoal!